Hoje nós vamos falar sobre um tema extremamente diferente aqui no meu canal, que é sobre investimentos imobiliários. Vou explicar o que é investimento imobiliário, o que olhar para investir em algum imóvel e também olhar custos e quais custos olhar. O meu nome é Nicolas Marques, mas pode me chamar de Nick. Eu sou assessor de investimentos e educador financeiro aqui pelo canal Dinheiro com Inteligência. Não se esquece, antes da gente começar, já deixa o like e se inscreve no canal, que eu vejo que aqui a maioria de quem assiste o vídeo não está inscrita no canal, então peço por favor se inscreve que vai me ajudar bastante. Mas vamos lá para o conteúdo. Qual o principal objetivo para investir no mercado imobiliário? Obviamente, ganhar dinheiro com a venda de algum imóvel. Geralmente é esse o objetivo da maior parte das pessoas. Mas não só dessa forma as pessoas podem pensar quando se trata de investimentos imobiliários. Existem algumas formas que eu citei aqui que podem fazer sentido para uma pessoa pensar em investimentos imobiliários. Primeira forma é investir para ter uma renda passiva, ou seja, exatamente igual aos fundos imobiliários, só que os fundos imobiliários têm menos trabalho, né? O investidor tem muito menos trabalho, deixando um detalhe bem grande aqui. Mas a renda passiva, através dos imóveis físicos, também pode fazer sentido. Por quê? Porque você vai estar recebendo aluguéis todo mês para essa propriedade que você está alocando para alguém. Então acaba se tornando uma renda passiva. O outro ponto, tem muita gente com bastante patrimônio que só quer diversificar o portfólio. Ou até mesmo quem não tem tanto patrimônio e ainda assim quer diversificar porque quer ver o ativo dele na vida real, quer ver o imóvel físico ali, quer entrar, quer tocar e quer entender melhor essa diversificação dessa forma e pode fazer sentido também para um portfólio bem diversificado. Outro ponto é o potencial de valorização que os imóveis têm. Historicamente, os imóveis têm um grande histórico de valorização, ou seja, eles sempre subiram de preço, no geral. Sempre, no mínimo, acompanharam a inflação, o que logo em seguida no vídeo eu vou explicar que é um certo problema, que é esse ponto que eu ia tocar agora. Não só os imóveis sempre se valorizaram, mas eles se valorizaram sempre de acordo com a inflação. Não digo sempre, porque teve períodos que os imóveis não se ajustaram perante ao preço da inflação, ao aumento da inflação, mas na maior parte das vezes sim, aconteceu. Mas o que acontece? Não adianta você comprar um imóvel hoje por 500 mil e vender ele daqui 5 anos por 1 milhão, sendo que você dobrou o capital nesse meio tempo, só que os preços de todas as coisas do IPCA também dobrou, o que faz com que você não tenha aumentado de fato o poder de compra, você só manteve ele. Você tem que buscar sempre nos investimentos uma aplicação que renda sempre acima da inflação, para que aí sim você tenha um lucro financeiro de fato. Então esse é o ponto, de certa forma, um pouco negativo dos imóveis físicos. Outro ponto que o pessoal gosta bastante de investir em imóveis físicos é de ter o controle sobre o próprio investimento. Porque tendo a própria propriedade, você tem controle sobre tudo que está acontecendo ali. Você vai lá e arruma, vai lá e chama alguém para arrumar. Você pode negociar tudo diretamente entre você e a outra pessoa e não depende de terceiros necessariamente. Quando você vai investir em um imóvel, o que você deve olhar? Esse é o segundo ponto desse vídeo. Você tem que, primeiro de tudo, identificar oportunidades. É óbvio. Você tem que olhar em várias imobiliárias, olhar em vários sites de leilões, conversar principalmente com leiloeiros, que pode fazer sentido que você compre o imóvel com bastante desconto ou até mesmo no preço, só que com potencial de valorização muito grande. Então é identificar essas oportunidades ao teu redor e aí sim ter essa ciência de que você pode investir e que você vai ganhar dinheiro sim com isso. Não é uma certeza, obviamente, mas sim é uma probabilidade em que você está vendo ali para que esse investimento faça sentido. Outro ponto interessantíssimo é analisar a demanda por aluguel naquela região em que você está comprando um imóvel. Porque dependendo da região, é uma região em que as pessoas são mais bairristas, querem ter o próprio imóvel ali e não vai alocar. É difícil ter pessoas para alugar em certas regiões. E isso sim acontece, é completamente normal. Então é questão de avaliar se faz sentido alugar um prédio ou não em certa região. Isso você pode tirar essas informações com imobiliárias, principalmente, com corretores de imóveis. Provavelmente você deve ter algum amigo que é corretor de imóveis e pode fazer sentido trocar uma ideia com ele para que ele te passe essa noção
de tudo isso que eu estou falando aqui, de identificar oportunidades, ganhar renda com aluguel, olhar se faz sentido alugar certa propriedade, tudo isso ele consegue te ajudar. Outra coisa, você deve também avaliar as diferentes opções de investimentos que nós temos, que existem infinitas no mercado financeiro e também no mercado de fora, em que a gente consegue acessar, todos conseguem acessar, que nesse caso é o imóvel físico. Você tem que ver se o potencial de valorização desse imóvel está de acordo com o mercado, ou seja, pode ser que tenha uma aplicação em alguma corretora, em algum banco, em que te dê uma rentabilidade muito maior do que se fosse investir em algum imóvel. Então não faz tanto sentido investir em imóvel. Bota o seu dinheiro no banco ou na corretora. Isso tudo tem que ser avaliado antes de fazer um tipo de investimento maior nesse nível. É importante analisar também dentro de um imóvel, quando você vai comprar, a infraestrutura dele, a acessibilidade, a segurança do imóvel, a localização principalmente do imóvel e, como eu disse, o potencial de valorização. Mas antes de tudo, você tem que também avaliar os custos. Não adianta ficar só pensando pelo lado bom, que você vai ganhar dinheiro. Você tem que pensar também nos custos, nas taxas que a gente tem antes de comprar um imóvel, que nesse caso são a avaliação dos custos, que são basicamente o custo de aquisição e manutenção do imóvel. Isso tudo tem que ser olhado. Impostos, taxas legais, corretagem, imposto anual, condomínio, água, luz, IPTU, tudo isso tem que ter a noção. Outra coisa também que acontece bastante é olhar para seguros, então tem que cuidar isso. Olhar também a taxa de ocupação, se naquela região os imóveis estão sim ocupados ou se tem algum problema com vacância, se as pessoas não querem estar alugando imóveis ali, então tudo isso tem que ser cuidado. Troquei aqui de camisa porque me deu calor, mas também eu quero incentivar vocês a pensar no mercado imobiliário, nos imóveis físicos, porque pode sim fazer sentido em uma carteira de longo prazo. Quando você tiver construído um certo patrimônio, um patrimônio médio, digamos assim, pode ser que faça sentido você pegar, por exemplo, 50 mil de uma aplicação e investir em um pequeno imóvel, 80, 100 mil, investir em um imóvel, para você diversificar o seu patrimônio, pegar um imóvel com desconto e pensar na venda dele daqui 1, 2 anos. Então tudo isso pode sim fazer sentido. Eu agradeço muito você que ficou até aqui. Eu sou o Nick Marques e nos vemos nos próximos vídeos. Um abraço!